Ô, querido, Amém, meu queridão. a sintonia tá forte, nossa, hein? Não é, rapaz? É a primeira vez que o convidado entra para chamar o anfitrião, né? É verdade, verdade. Mas Que aí, hoje eu bênção estou poder aqui estar te com seguindo. você aí. Que bênção. Deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera. Mas que bênção, Gesiel, tá contigo aí hoje, falando um pouquinho da palavra do Senhor, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo realmente desafiador. E é uma bênção poder bater um papo contigo, uma vez que você também é uma pessoa que conhece da teologia bíblica, é um homem de Deus, já conheço aí a tua história há um bom tempo, e é sempre bom a gente poder estar batendo esse papo, para a gente falar das coisas de Deus, da palavra do Senhor. Hoje a gente vai estar falando desse tema, né? A importância do Evangelho para o mundo em crise, e é importante destacar aí para os irmãos que estão nos acompanhando, primeiramente, saudar a todos aí com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso objetivo é sempre edificar o povo de Deus, edificar a igreja nesse tempo de pandemia, trazendo aí uma palavra que possa edificar a vida das pessoas, esclarecendo alguns temas cruciais para o cristianismo no tempo presente. Então, a gente fez esse convite aí para o Gesiel Santos, e ele, o nosso querido pastor, e ele foi um gentleman, aceitou, e a gente está aqui juntos, né? Muito bem-vindo, meu irmão. Tá falando contigo. Obrigado. Uma bênção, né? E assim, eu queria começar falando com você do que você acha desse tema, a relevância desse assunto que a gente está falando aqui, da importância do Evangelho para esse mundo, diga-se de passagem, que está em crise literalmente, não é simplesmente um jargão de pregador para falar, mas realmente estamos vivendo em uma crise social, política, ideológica, desigualdade social, crise humanitária, racismo. É, Estamos passando por vários problemas, né? Eu acho que o mundo está em transição, né? O exercício também da nossa cidadania hoje, nós estamos ainda na juventude enquanto democracia, uma vez que o Brasil é um país jovem na democracia, passamos aí pelo período colonial e imperial e há pouco tempo estamos aprendendo a ser democráticos e hoje existe essa tensão ainda grande aí que está gerando também outra crise. E a importância desse evangelho que a gente pode entender que é a resposta para muitas dessas questões que a gente vivencia. Muitas vezes as pessoas rotulam que a gente às vezes é muito superficial nos problemas que existem, como apresentando apenas o evangelho. Mas na verdade o evangelho vai tratar na raiz do problema. E aí vai ajustar justamente todas as consequências que se originam neste problema da origem do pecado e das consequências do pecado. E aí tudo que está acontecendo eu vejo que é esse afastamento do homem de Deus e gera esses tantos de conflitos, de social, e ele é o maior ídolo e desse momento. Mas o que é que você entende aí nessa questão, meu irmão? O que é que você poderia nos acrescentar nesse tema aí do evangelho como esperança para esse mundo em crise? Amém. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Foi uma honra para mim. O senhor já vinha sinalizando há alguns dias, né? Eu sinalizei até na live aqui com o pastor George, né? Que já estava em minha lista convidá-lo para fazer uma live aqui e o senhor se antecipou e me fez esse convite. Até foi o que o senhor falou, se o senhor não me convidasse, eu ia te convidar, porque era uma questão de prioridade para mim fazer uma live contigo. Eu tenho certeza que será muito bom, de muita ajuda para todos aí, em nome de Jesus. Obrigado, desde já, pela confiança, pela honra que nos foi dada. Saudar também os nossos irmãos que estão conosco, irmãos da Batista Logos também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor, eu vejo esse tempo como uma oportunidade incrível para a igreja, que é a oportunidade da igreja de fato ser igreja.
né? A gente criou um evangelho, a princípio, superficial, que ensinou as pessoas a virem para o templo. E, de repente, eu vejo Deus promovendo um tempo para a igreja, onde nós temos essa chance de ser, de fato, igreja, de fazer parte, né, disso tudo que Deus está promovendo e fazer a diferença para o mundo. Porque, quando eu digo fazer a diferença, e aí eu vou para Paulo, que ele vai dizer assim, que ainda que eu desse meus bens aos pobres, que ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, eu não tivesse amor, de nada seria. E eu, durante muito tempo, eu tive conflito com esse texto. Eu falava, soltaram os fogos aqui. Eu falava assim, poxa, como alguém vai dar todos os bens, como alguém vai se queimar, como alguém vai fazer uma série de coisas e não fazer isso por amor. E um tempo como esse revela isso. O assistencialismo político que ele tem por função principal promover aquele que faz essa assistência, levar essa pessoa a ser vista como um salvador da pátria, como um salvador do momento, para que ele ganhe um voto lá na frente. Então a igreja ela tem a oportunidade de mostrar para as pessoas, e já em primeiro plano, que é possível sim fazer algo sem interesse, fazer algo sem visibilidade, fazer algo simplesmente por amor. Então acho que a maior oportunidade que a gente está tendo agora nesse momento é já de demonstrar para as pessoas que ainda tem quem ame, que faça algo realmente por amor e não por um interesse, não por algo que vai me trazer algum benefício futuro. Então acho que o amor é o primeiro benefício, né? A primeira oportunidade. A gente está na época de São João aqui, talvez vocês estejam ouvindo os fogos que estão soltando aqui. A gente tem a primeira oportunidade, que é já de levar Jesus na sua essência, que é o amor, fazendo algo para as pessoas sem exigir nada em troca ou sem querer nos promover. Esse é o primeiro ponto, né? A igreja ela já começa a ser vista como uma ameaça. Eu já estava vendo uma reportagem da Carta Capital, e ela já coloca a igreja como uma ameaça, porque diz assim, em tempo de crise as pessoas estão correndo para a igreja, nós temos que promover políticas que assistam essas pessoas para que elas não tenham que recorrer para os pastores. Olha o que a repórter ali da Carta Capital colocou. Eles precisam fazer algo urgente para assistir as pessoas, elas não tenham que recorrer à igreja, porque a igreja está se promovendo. E, na verdade, o mundo ele está reconhecendo o papel da igreja, dessa igreja que está, de fato, assumindo o seu papel de igreja nesse tempo. Exatamente. Eu acredito que muitos cristãos foram pegos de surpresa por não terem uma vida devocional, um culto doméstico que estava em extinção, e isso gerou, de certa forma, uma sensivelmente tocado nas pessoas, ou seja, houve uma sensibilidade nas pessoas nesse ponto. Eu acredito que houve essa ressurreição de voltar ao culto doméstico, que era algo que era do passado muito comum, mas que houve esse retorno ao culto doméstico depois nessa pandemia, que foi muito positivo. Eu acredito que realmente a igreja ela tem sua relevância social, isso aí é indiscutível, e que isso realmente faz com que muitas pessoas se preocupem com a igreja, mas não apenas com a questão social que a igreja pode promover no aspecto de alimento, de promover saúde, promover construção de casas, o assistencialismo em geral, mas também as verdades que a igreja carrega consigo, ela, de certa forma, confronta com muitos das bandeiras que muitas pessoas carregam. E isso incomoda muita gente. Eu acredito que isso é mais preocupante para eles do que qualquer outra coisa. Porque, na verdade, o que difere a igreja de qualquer instituição é justamente o evangelho. Existem ONGs, existem aí várias ONGs que trabalham com assistencialismo de idosos, de crianças, de adolescentes, de pessoas de recuperação de drogados, apesar de que a grande maioria é feito pelas igrejas de maneira independente, mas existem ONGs que trabalham com isso. Agora, o que diferencia a igreja é justamente ser a porta-voz da verdade
que é algo que incomoda o mundo, dizer que a igreja porta a verdade, é a voz da verdade, que é o próprio Deus, porque o mundo é relativista, o mundo ele é pluralista, e isso incomoda muito. Quando existe hoje, no mundo pós-moderno, onde o relativismo impera, onde o homem pós-moderno crê que existem várias verdades e que todas elas levam a Deus, e existe um grupo que se distingue dizendo que eles são os únicos que têm a verdade, e de maneira inegociável afirma e reafirma isso, incomoda muita gente. Porque o mundo de hoje não consegue suportar esse discurso, porque para eles esse discurso é um discurso extremamente arrogante, um discurso extremamente duro. E aí eles vão dizer que nós somos pessoas atrasadas, retardadas nesse sentido. E eu acho que isso incomoda muito, muita gente, né? Eu acredito Mas eu vejo até, sim que realmente, sim. eu acredito até essa preocupação que eu vi nessa repórter, eu acredito até que esteja ligado inteiramente a isso. Porque eu acho que o medo dela não é o prato de comida, mas a mensagem que essa pessoa vai ouvir ao vir buscar um prato de comida. Né? A preocupação, porque do contrário não faria sentido. Ela diria, olha, deixa lá na mão da igreja, eles se virem. Mas quando eles dizem, olha, vamos tratar para alguém não ter que ir na igreja nem buscar um prato de comida, a gente vê que a preocupação não é a comida, porque as ONGs também estão fazendo isso. Mas a preocupação ali é justamente essa verdade, essa palavra, né? Em um mundo relativista, onde cada um tem sua verdade, cada cabeça é um mundo, essa geração pós-moderna e tudo que ela trouxe, né, dos anos 2000 para a gente ver isso chegar muito forte, não, cada um tem sua verdade, cada um pensa de um jeito, você é o que você é, e aí de repente tem medo de que alguém chegue na igreja, porque na igreja alguém vai dizer, olha, Jesus é a verdade, e o resto é mentira. E isso confronta, de fato, o mundo inteiro, né? Assusta eles, porque cada um que entra na igreja e ouve a palavra é um a menos para ser conduzido por eles nas suas ideias pós-modernas, que, na verdade, a gente espiritualmente pode chamá-las até de satânicas. Porque, na verdade, é uma coisa lógica. Se eu digo que eu prego a verdade, ou a Bíblia contém a verdade, a igreja é a coluna e firmeza da verdade, logo todas são mentira. E isso incomoda muita gente. E principalmente porque o trabalho da igreja e de nós líderes é abrir a mente das pessoas para que elas se libertem, primeiramente, claro, do pecado e das coisas que tocam as suas almas e que as tira da presença de Deus, mas também dos sofismas e das coisas que politicamente, ideologicamente, filosoficamente tentam fazer com que as pessoas fiquem encurraladas e não fiquem libertas, doutrinadas, vamos dizer assim, né? Mas, assim, a ideia de nós aqui também falarmos sobre essa questão da importância do evangelho para esse mundo em crise, é também ressaltarmos, claro, o mundo está em crise, nós estamos vendo aí as potências do mundo abaladas economicamente, os cientistas, todos, de maneira geral, em todos os países do mundo, querendo buscar cura para essa enfermidade, para esse vírus. Então você vê que Deus, de certa forma, de uma maneira ou de outra, mostrou para o homem que o homem também não tem todas as respostas, como ele achava que tinha. Então, a gente vive nesse mundo onde tudo está em caos, o mundo está em crise, as políticas não estão conseguindo ser resolvidas, resolvendo os problemas, a política também não está conseguindo resolver, porque existe divisão em todas as esferas, e aí a gente observa como é importante o evangelho para isso. Por quê? Porque, primeiro, o evangelho é esperança para um mundo que está em caos, não somente o de hoje, mas o do passado e o do futuro. O evangelho traz reconciliação. Porque, assim, se houve um evangelho sendo bem quisto na época dos romanos, na época que Jesus veio à Terra, o berço foi preparado com os caminhos de Roma, com a língua grega, com a Bíblia, a Septuaginta, com toda a estrutura que foi montada ali para que a decepção com os ídolos romanos, tudo isso preparou o coração daquele contexto dos apóstolos para receber o evangelho e crerem. Da mesma forma, o tempo de hoje. O tempo de hoje é claramente a ciência não tem solução, a política não tem solução, as grandes potências do mundo não têm saída,
Onde é que eu vou encontrar a resposta para tudo isso que está acontecendo? As Escrituras Sagradas. E quem é que prega as Escrituras Sagradas? O povo de Deus, o povo evangélico, o povo que prega a Bíblia. Então eu vejo que traz essa questão da importância do Evangelho, que é justamente mostrar que no Evangelho de Cristo há resposta para o homem. Primeiro, para o pecado dele, no sentido de que ele vai se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Ele vai ter uma nova vida em Cristo. Ele vai ter paz com Deus, primeiramente, e de Deus com o próximo. Então, a proposta do Evangelho é apresentar que, em meio a toda essa crise que ele está vivendo e que possa vir a acontecer, ele ter paz, que é o que o homem pós-moderno não tem hoje, porque ele não tem resposta para tanta coisa. E nós, apesar de não sermos oniscientes e sabermos de tudo, mas nós temos a Bíblia que nos conforta, algumas verdades que nós encontramos lá. Então, eu percebi, por exemplo, pastor Ezequiel, Gesiel, uma coisa interessante. Eu não sei se você percebeu isso também. Até mesmo algumas denominações que tinham como bandeira principal pregar o evangelho da prosperidade, o positivismo, um liberalismo teológico, que tinha, de certa forma, alguma distorção da ortodoxia, elas voltaram para o evangelho para pregar, principalmente escatologia. Eu acho que nunca houve um tempo que mais se pregou sobre escatologia, né? Eu acho que você deve ter feito isso. Eu, lá na igreja, nós fizemos uma série de escatologia, falamos sobre arrebatamento e uma série de outras coisas. Pegamos da apostasia e fomos até o juízo final, falando todos os domingos. E várias igrejas fizeram isso, até mesmo essa com essas bandeiras diferentes da nossa. Então eu percebi o seguinte, que até mesmo eles que viram que realmente a resposta está nas escrituras. E Deus fez as pedras falarem, né? Porque ele falou, né? Eu posso fazer as pedras clamarem, pregarem. Então Deus fez. Muita gente que não era simpático dessa teologia, de pregar as escrituras, de pregar o evangelho, de falar escatologia, voltou para isso, para poder dar uma tranquilidade para as pessoas e dizer, olha, tudo isso está nas escrituras, tem coisas lá que iriam acontecer, então o caminho é esse. E aí as pessoas ficam mais confortadas, né? Eu não sei se você percebeu isso. Sim. E aí eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso aí. Sim, os dois pontos. O primeiro é a questão da paz, que o Evangelho ele transmite essa paz, essa esperança. Eu acho que nesse ponto a gente foi crucial, está sendo crucial nesse tempo de coronavírus, porque mais do que o perigo do vírus, a realidade do vírus, a gente viu toda a mídia e toda a política do mundo, e eu falo do mundo todo, ela se posicionou para espalhar pânico. Né? Foi dada a ideia, foi passada a ideia de que era preciso que as pessoas estivessem em pânico para se trancarem e não pegar o coronavírus. Então, a tática mundial e midiática foi: vamos espalhar pânico. Nesse ponto, a barreira principal foi a igreja. Porque quando as pessoas começaram a entrar em pânico, entrou os pastores, entrou as igrejas, dizendo, não, Jesus vai cuidar de você, descansa em Deus, vá para a oração, vá para... Isso assustou o mundo. A ideia era botar as pessoas em depressão, e aí eu trouxe até alguns dias atrás aqui numa live que eu fiz com o pastor Marivaldo, eu trouxe uma reportagem do jornal o Globo, de 2 de abril agora de 2020, e a manchete que o Globo noticiou foi o seguinte: em tempos de coronavírus, busca por Deus, por meditação e por oração, bateu o recorde na internet. A busca por Deus no Google só ficou atrás da busca por coronavírus. Então, na tentativa de espalhar pânico, eles levaram as pessoas para Deus. E quem estava conduzindo essas pessoas? A igreja entrou dizendo, não, busque o Senhor vai te dar paz, o Senhor vai te dar tranquilidade, o Senhor vai acalmar seu coração. Então a gente percebe que a igreja ela foi primordial para acalmar as pessoas, em tempo que a mídia se posicionou para colocar pânico nelas, para desesperar elas. A igreja ela fazendo contraponto e dizendo, não, Jesus vai cuidar de tudo, Jesus vai cuidar de você, da sua família, e a gente conseguiu trazer as pessoas para perto de Deus, espalhando essa paz. A questão, o segundo ponto que o senhor colocou da questão escatológica, e de fato isso, a gente tem visto um espalhar da mensagem escatológica muito boa
pessoa. Eu coloco isso como algo positivo nesses últimos dias. E é interessante porque todas essas igrejas que via naquele pragmatismo, né, importante que está funcionando. Então, eles criavam coisa que funcionava, que atraía gente e tocava o barco para frente. Então, todas essas igrejas que viviam com coisas agregadas ao evangelho, que davam amuletos para a pessoa, que colocavam os crentes para andar com muletas espirituais escoradas na cruzinha, na água, no sal grosso, no alho, sabe, no lenço, no não sei o quê. E é interessante, pastor, porque esse tempo ele revelou o evangelho, porque tudo que foi agregado ao evangelho nesse tempo não funciona. Né? É um tempo que só funciona o que é original. Tudo que foi agregado ao evangelho, acrescentado ao evangelho ao longo dos anos, nesse tempo ele simplesmente não funciona. E aí a gente tem esse fenômeno da igreja que ela nunca tinha ido para a TV pregar o evangelho verdadeiro, e de repente essa igreja está na TV pregando escatologia, pregando hermenêutica, pregando verdades da palavra. E por que isso acontece? Porque o que ela vendia funcionava para um tempo de fartura, mas não funciona para um tempo de crise. Para um tempo de crise, somente o evangelho puro funciona. Então, tudo que foi agregado, igrejas que viviam de movimentação, era tanto evento, era tanta coisa, todo dia tinha que ter um evento diferente, as pessoas não tinham mais ideia. Eu lembro de uma igreja, uma vez a gente passando na porta de uma igreja aqui no Patagônia, era a noite do óculos escuro. E aí a gente pensa, como é que essas duas palavras cabem na mesma frase? Noite e óculos escuro. Né? Então a gente via que não tinha mais o que inventar, tinha que criar algum movimento, alguma ideia. E aí quando a gente chega nesse tempo agora, nada disso funciona. E mesmo esses pastores são obrigados a ir para uma live, e obrigados a ir para trás de uma câmera e pregar a palavra, porque ele não tem como fazer a noite do óculos escuro, a noite do jeans, a noite disso, a noite daquilo outro, na live, na câmera. Então, o Senhor removeu essas coisinhas, e é uma pena, porque eu acredito que na hora que reabrir tudo, eles vão dar um jeito de colocar tudo de volta, mas o Senhor removeu por um tempo, para revelar o que era puro, removeu o que era abalável, para revelar o que era inabalável, o que era santo, o que era puro, o que era genuíno, a fim de que mesmo as pessoas dessas denominações que assim tratavam o evangelho, elas agora têm a oportunidade de conhecer um evangelho que de fato ele é o evangelho bíblico, que salva, o que dá paz, o que transforma a vida e o que leva para o céu. Outro assunto que parece que tinha sido esquecido. As pessoas estavam tão preocupadas com o consumismo, de vir para a igreja para enriquecer aqui na terra, que de fato a mensagem de arrebatamento, juízo final, grande trono branco, o tribunal de Cristo, toda essa mensagem escatológica ela foi perdida. É exatamente, boa sua palavra aí, é verdade. Na verdade, pastor Gesiel, é o seguinte, eu entendo que existia uma clientela dentro das igrejas, consumidores, na verdade, né? Consumidores. E esses consumidores foram frustrados, porque como eles não eram aliançados com o Messias, com o Cristo, com o Evangelho de Jesus, eles só eram consumidores, o impacto da decepção foi muito grande, porque eles pensavam que tudo ia ficar bem, que crente não tem problema, que crente não passa por problemas financeiros, que o crente só vai ser vitória. Então, quando a crise chegou, eles tiveram duas opções: ou eu me frustro, ou eu procuro o verdadeiro evangelho. Então, eu acho que esse grupo de consumidor, ele migrou para discípulo, né? Uma parte deles. Outra parte deles se desviaram. Né? Uma parte deles falou assim, desviou, porque eles não conheceram o evangelho. Mas existe uma parte que, através de lives, através de pregações, de conhecer o evangelho através das mídias, que hoje está muito divulgado, então eles começaram a entender o que é o evangelho de fato. E aí esses que eram consumidores se tornaram, talvez aí, discípulos de Jesus, de fato estão procurando seguir. E talvez mude muito a sua concepção agora a respeito de igreja e do que é igreja. Então eu acredito que vai mudar muita coisa, sabe? Eu vejo que Deus deu uma sacudida, né? Por meio, claro que a gente não tem como dizer só Deus nessa questão, mas assim, o Deus está usando a circunstância atual, eu vejo, Sim. na minha visão, para sacudir a igreja do Senhor, de fato, e realmente
permanecer no evangelho verdadeiro aqueles de agora então. De agora então, eu acredito que vai ter uma nova trajetória. Eu acho que muita coisa vai mudar, porque realmente, praticamente aí, pelo menos aqui na nossa cidade, quase 2 meses e meio aí, ou 3, sem cultos presenciais. Então, o crente que é consumidor, ele não consegue resistir 2 meses, 3 meses sem culto, sem ter uma palavra profética, sem ter uma revelação, sem ter um pastor ungindo ele, sem ter alguém para dizer que ele vai ser vitorioso aquela semana, sem ir para o óculos escuro, como você falou, sem alguma coisa assim que realmente ele se sinta abençoado aquela semana. Então, ele teve que virar um discípulo, orar em casa, buscar em casa e crer no evangelho, ou então ele se esfriou e se afastou, né? Então, tem o lado positivo e tem um lado que realmente acabou prejudicando muita gente, e muita gente acredita que hoje vai voltar mais forte e outros desanimaram, né? É uma triste realidade de nós como pastores. Mas eu ainda creio que aqueles que entenderam o evangelho de Jesus Cristo, esses estão mais fortes do que antes. Entendeu? Eu acredito que os que crerem no evangelho, que vivem o evangelho, que entenderam o evangelho, estão mais fortes agora do que antes. Porque eles estão orando, eles estão lendo Bíblia, eles estão participando, eles estão envolvidos na obra, estão fazendo a obra, porque é o que eu sempre digo aqui na igreja que eu pastoreio, né? A igreja está viva. O templo está fechado, mas a igreja está viva. Os cultos estão vazios, né? Presenciais lá no templo, mas está tendo culto todos os dias nas casas. Então, se tinha um culto no domingo, hoje está tendo culto todo dia. Né? Se ele orava só no domingo ou lia a Bíblia só no domingo, ele está lendo todos os dias, ele tá cheio. Né? Então, eu acredito que quando as portas das igrejas se abrirem, Deus há de derramar um avivamento. É o que eu tenho orado, para que Deus derrame um avivamento no povo, para que Deus opere de maneira tremenda. Porque não sei se você tem essa percepção, mas, por exemplo, às vezes você vai para a igreja, você busca, você ora, você jejuma, e você arrasta a igreja nas costas, né? Arrastava. E você não via no mesmo nível o povo orando, buscando, na mesma visão de querer buscar a Deus. Ia mais para consumir, no geral. Mas agora as pessoas estão buscando. Então, quando for para a igreja agora, não vai ter aquela questão de me dar a Deus, eu quero buscar minha bênção. Na verdade, eles vão lá para compartilhar o que tem recebido de Deus. E aí vai acontecer um grande avivamento. Eu tenho certeza que o evangelho vai ser pregado, noticiado, e muitos que estão aí desanimados, aí, sem esperança, vão pregar o evangelho. E outra coisa interessante, que eu discordo dessa frase aí, que há muitos anos eu ouço, mas mais do que nunca os crentes estão tendo consciência agora, é o seguinte: muita gente fala assim, a igreja está nas 4 paredes, só nas 4 paredes. A igreja nunca teve nas 4 paredes. Isso é conversa. Por quê? Os crentes não moram na igreja. Os crentes não moram dentro da igreja. Os crentes trabalham, os crentes vão para a escola, vão para a faculdade, visitam amigos, têm relacionamento extra-igreja. O que existia era uma falta de consciência do papel deles na sociedade. Então, a igreja nunca esteve em 4 paredes. A igreja sempre esteve mandando em movimento. Mas o povo não faz sua parte. Então, existe uma estatística nos Estados Unidos que é a seguinte: 95% dos membros da igreja não pregam Jesus, não falam de Jesus, não testemunham do que Deus fez em sua vida. Então, só 5% dos que estão na igreja falam de Jesus, dão testemunho do que Deus fez em sua vida. E aí o que acontece? Não há ninguém trazendo um visitante para a igreja, não há conversão, porque não tem ninguém para ouvir muitas vezes, ou a visitante é muito pouco. Então, se cada crente fazer esse trabalho de entender que o evangelho é uma bênção para ele, ele vai compartilhar. E aí a gente vai ter como semear esse evangelho, além é feito na igreja pelo pastor, né? Então, eu acho que houve essa sensibilidade agora. Eu acredito que vai acontecer mais isso, as pessoas vão chamar mais para ir para a igreja, vão convidar, porque entenderam a importância do evangelho para a segurança da sua vida, da sua alma, do seu emocional e principalmente da sua mente, né? Então, eu creio que Deus vai fazer isso, né?
Então, o que é que você acha nesse sentido? Você acha que o crente agora ele está mais forte, ou ele está mais fraco, ou ele está confuso, né? Eu acho que os desigrejados e nós ficamos no mesmo nível. Porque tinha gente que tinha aquele pensamento, né? Não, igreja não é de Deus, igreja é instituição, uma ideia errônea a respeito do que é a igreja. E aí querem viver sozinhos em sua casa. Hoje, está todo mundo no mesmo nível. E eu acredito que eles estão também tão precisando de igreja quanto os que já participavam de igreja, né? Então, eu acho que tem aí o que saiu mais forte, o mais fraco e o que está confuso. O que é que você acha aí? Tem esses três grupos hoje ou tem mais algum grupo que você queira adicionar aí? Não, foi perguntado certa feita ao Sheik lá de Dubai, né, qual a perspectiva que ele tinha a longo prazo da questão de Dubai, né? Ao longo dos anos, daqui a 30, 40 anos, ele falou assim, eu vejo Dubai destruída. Alguém perguntou por quê? Ele falou, não, porque tempos difíceis geram homens fortes, mas homens fortes criam tempos fracos que, por sua vez, geram pessoas fracas. Né? E pessoas fracas vão criar tempos difíceis. Então, demoraria aí 3 gerações para a gente ter pessoas fortes de novo. A gente está exatamente nesse tempo difícil. Né? O tempo fácil criou pessoas fracas que produziram um tempo difícil. Então, a gente está no momento perfeito para criar pessoas fortes, que vai criar tempos fáceis, infelizmente, ao longo dos anos. Eu acredito nesses públicos que retornarão. Né? Eu acredito que há um público com muita sede de voltar ao templo, um público que está realmente faminto. Tem uma reportagem da CNN, do dia 27 agora de abril, do repórter Yuri Pita, e essa reportagem que está no site da CNN, ele fala que voltar para a igreja, de acordo com uma pesquisa da Big Data, é prioridade para 47% dos brasileiros. Ou seja, quando foi perguntado as coisas que o brasileiro tinha como prioridade para reabrir nesse momento, a primeira foi a igreja, a segunda foi salão de beleza. O povo queria abrir a igreja, mas queria se arrumar, acho que para ir para a igreja, eu quero imaginar que sim. Então, a igreja e o salão de beleza entrou, a igreja entrou na frente, o salão de beleza veio logo atrás. Então, assim, eu acredito em um público que ele enfraqueceu, porque ele não estava firmado, ele era um mendigo espiritual e ele estava acostumado a receber, receber, receber. Ele nunca se preparou para se alimentar sozinho. Então, esse público, nesse momento, ele está perdido, seja por um relaxo próprio, seja porque a sua igreja, seu líder, nunca o preparou para isso. Então, tem esse público que ele está esfriando e corre o risco de não voltar, parte desse público não vai voltar. A gente esteve nos Estados Unidos agora, em alguns estados que já reabriram, 85% da membresia não retornou, esfriou na fé. E é um dado terrível. Lamentável, né? Lamentável. Então, assim, a gente corre o risco de ter um susto aqui no Brasil, como os pastores americanos acabaram de ter em alguns estados, né? E o de lá, eu espero que o nosso seja menor, porque 85% eu julgo um número muito alto. Então, a gente tem um público que não vai voltar. Só para te acrescentar você aí, pastor, eu acho que é justamente por conta do fast food que existia, dessas coisas que você mencionou aí, que as pessoas estavam inventando cada vez mais, através do pragmatismo, alguma coisa para segurar o crente, para segurar ele, né? Então ele ficava ali meio que refém, né? Escravizado daquele sistema que não lhe fazia enxergar a verdade do evangelho, mas ele ficava preso a essas coisas pragmáticas que tinha. E eu acho que nós sabemos que tudo que existe aqui no Brasil, nessa parte, veio de lá, essa ideia do pragmatismo, essas campanhas que tem. Isso gerou essa frustração. Eu acredito que seja isso também que justifica que esse grupo aí que não permaneceu é justamente o grupo que não conseguiu ficar sem o medicamento semanal que era dado para que ele se mantivesse na fé, né? E não o evangelho verdadeiro, né? Mas boa que se mantivesse na instituição, né? Acho que na fé exatamente nunca tiveram. Então, concluindo aqui, a gente tem esse público que não vai retornar, ou ele vai voltar muito fraco, então ele vai voltar aos poucos, e talvez um dia ele se erga.
A gente tem um público de desviados que estão voltando para o Evangelho nesse tempo e ele vai nos surpreender, um número de filhos na fé que vão voltar para casa. E a gente tem um terceiro grupo, que eu julgo esse importantíssimo, que é aquele grupo que vai voltar sedento. Aquele grupo que ele está aproveitando esse tempo para orar, para ler a Bíblia. Ele está sentindo tanta fome quanto o primeiro grupo. Só que ele está preenchendo essa fome em Deus. E quando ele voltar, esse grupo é o que vai promover esse avivamento, que vai emanar para o mundo inteiro. Então, assim, eu estou crendo muito nesse terceiro grupo, esse grupo que está queimando já agora, que ele descobriu o valor do lugar secreto, que ele descobriu a leitura da Bíblia, que ele descobriu muitas coisas. Eu tiro, por exemplo, aqui na nossa denominação, a gente está em maratona Bíblia desde o começo. E já estamos agora, acho que no 30º ou 31º livro. Então, assim, teve muita gente que em 10, 15 anos de crente nunca tinha lido um livro da Bíblia. De repente, essa pessoa agora já leu 30 livros. Né? Alguns dias eu penso, coloca aí, vocês ainda estão lendo, tá onde? Eu me surpreendi, porque as pessoas, eu vi que a maioria estava lendo. Então, existe um remanescente que ele está se alimentando, que ele está buscando Deus no secreto, no particular. Ele não é de todo um desigrejado, porque ele ainda está ligado ao corpo, apesar de não poder vir ao tempo, que é diferente daquele outro que ele está tentando se virar por conta própria. Né? Mas ele aprendeu a se alimentar com base nas instruções que ele recebeu e ele agora está botando isso em prática. Então, eu volto lá àquela frase do início, né? A igreja está tendo a oportunidade de ser a igreja em todos os seus aspectos, ser de fato a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Boa, boa, boa. Eu sugeria a você aí para a gente meditar um pouquinho, para a gente finalizar aqui nosso papo. Muito maravilhoso, muito bom conversar contigo. 1 Coríntios 2, né? Talvez os irmãos que estão nos acompanhando aí vão nos acompanhar e verificar o que Paulo fala quando ele vai à cidade de Corinto, depois de ter saído de Atenas. Lembrando que o contexto aqui, ele estava em Corinto, entrando ali no capítulo 18 do livro de Atos. Ele tinha pregado antes em Atenas, falando do Deus criacionista, e pregou no Areópago ali para os epicureus e estoicos. E houve poucas conversões, porque ele apresentou um Cristo meio que eloquentemente voltado para o criacionismo. Quando ele vai para Corinto, no capítulo 18, tem toda a narrativa dele ali, ele diz, no capítulo 2, ele explica como ele vai até Corinto. E ele diz assim, ó: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, ele começa a falar isso aqui. Então, é importante destacar aqui que o apóstolo Paulo, ele vai até essa cidade de Corinto, e ele tinha uma necessidade de apresentar o evangelho para esse grupo, que era um grupo de gregos, e que tinha como princípio o conhecimento humano, a sabedoria humana, a retórica e os saberes filosóficos da época de Platão e essa turma aí, pré-socrática e pós-socrática. Então, ele apresenta lá, apesar de Paulo conhecer muito a filosofia, porque há quem diga que ele era um filósofo estoico, ele vai lá despojado de qualquer tipo de conhecimento humano, sabedoria humana. Ele vai lá, entre vós, ele vai falar, porque eu nada decidi saber entre vocês, senão a Cristo crucificado. Então, eu acredito que mais do que nunca, esse evangelho do Cristo crucificado, do Cristo que é a única mensagem nossa, e mais poderosa mensagem nossa, ser pregada. Então ele fala, primeiro ele fala do conteúdo da pregação dele, que era Jesus Cristo. Eu acho que voltou para o Novo Testamento, porque você veja que no passado aí, não muito distante, os textos da Bíblia Sagrada que eram mais pregados eram o Velho Testamento, principalmente voltado para os profetas, os atos proféticos, porque dá um certo brilho à pregação, os milagres do Velho Testamento. Quando, na verdade, nós temos que morar no Novo e visitar o Velho. Nós temos que habitar entre os profetas e discípulos e apóstolos e não morar com os patriarcas e profetas do Velho Testamento. Então, eu vejo que
Paulo vem aqui trazendo uma resposta para nós que ele falou para Corinto, muito importante. Eu decidi estar entre vocês com um conteúdo apenas, Jesus Cristo e este crucificado. Depois ele fala do método que ele usou. Qual foi o método dele? Simplicidade. No versículo, por exemplo, versículo 3, ele vai dizer: fui em fraqueza e temor e grande tremor e entre vós. Ou seja, ele foi com simplicidade, como fraqueza, né? E com temor, né? E ele vai na dependência do Espírito. Ele vai dizer assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Ou seja, ele foi com simplicidade, ele foi com temor de Deus e na dependência do Espírito Santo. Então, ele foi humilde, pregando o evangelho simples para aquele povo. E a proposta dele principal aqui era que as pessoas não se apoiassem na sabedoria humana, mas sim no poder de Cristo, que é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, né? Então, eu vejo aqui que nós hoje talvez tenhamos, é claro que você e nós e outros também, que pregam o evangelho de Cristo, continuemos a fazer a mesma coisa. O conteúdo da nossa pregação é cristocêntrico, é Cristo. É o conteúdo. Segundo, nosso método de pregação é na simplicidade. É o evangelho simples, é o evangelho sem nenhum tipo de barganha, de parafernália gospel. É evangelho simples. Evangelho da transformação, da mudança, da renúncia. E para que as pessoas não se apoiem em sabedoria humana. Não é ninguém que inventou a roda, que inventou o foguete da NASA e agora ele é o cara. Não é. O Evangelho de Cristo, ele se resume a um conteúdo apenas, Cristo. Né? Então eu vejo que é tempo de nós agora resgatarmos mais do que nunca esse Evangelho e pregarmos com toda a nossa força, vigor, autoridade, porque ele é a resposta para isso. Né? Então eu vejo que até as mais confusas religiões e denominações têm tido essa preocupação. E nós que já tínhamos essa bandeira levantada, nós temos que continuar firme, né? E apresentar esse evangelho da cruz de Cristo, Cristo como conteúdo principal, porque isso aí é que vai ser fundamental para que a gente consiga realmente ter os verdadeiros discípulos em nossas igrejas, ter os verdadeiros seguidores de Jesus nas nossas denominações e fazer esse povo crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E aí eu queria saber de você, esse evangelho de Paulo, que Paulo apresenta aqui, Lá vou. você acha que ele hoje é ainda pregado, ou existem pessoas que têm uma certa dificuldade de pregar esse evangelho aqui que Paulo apresenta? Eu falava com alguns pastores em um café de pastores há mais ou menos 1 ano e meio atrás, pastor. E eu falava com eles isso já em 2018, início de 2019, 2018 para início de 2019. E eu estava conversando com eles naquela ocasião ali, a gente estava numa mesa e falando sobre isso. Eu creio que chegou um tempo que até as nossas mensagens temáticas, históricas e diversas outras, chegou um tempo da gente dar uma pausa nelas e restaurarmos, fazer voltar aquelas mensagens positivas e textuais, que elas ficaram de lado. Né? A mensagem temática que surgia da mente estratégica de um pastor, ela ganhou um espaço muito forte, a mensagem expositiva ela foi deixada de lado. Aquela mensagem textual que alguém lia um versículo e esmiuçava esse versículo dentro de sua mensagem, ela foi abandonada com o tempo. E eu acho que Deus ele já vinha preparando a gente um pouco antes para esse tempo agora, porque de fato a igreja perdeu essa simplicidade. E é importante a gente tratarmos isso aqui, deixar claro que quando a gente fala de uma mensagem simples, não é de uma mensagem que não trate das profundezas de Deus ou das coisas de Deus no profundo, mas de uma mensagem que simplifique, que facilite esses assuntos para a compreensão da igreja. Eu já tive um embate com um determinado pregador, muito renomado até, que ele falou assim, olha, eu gosto do seu conteúdo, ele é muito bom,
mas eu preciso que você fale palavras mais difíceis, porque isso vai aumentar a credibilidade que as pessoas vão dar para você. Falei, sim, isso não vai aumentar a credibilidade, isso vai aumentar a admiração, mas não vai facilitar a compreensão. Então, é possível pregar coisas profundas de uma forma simples, porque Jesus fazia isso. Jesus falava do reino de Deus em sua complexidade, usando um grão de mostarda, usando uma semente que era plantada na terra. Então, essa simplicidade de Cristo, desse exemplo de Cristo, ele precisa ser resgatado nesses dias. E eu, sim, até voltando ao nosso do evangelho para o mundo em crise, e aí a gente vê agora, dentro desse contexto que a gente está falando, a necessidade de um evangelho puro, a necessidade de um evangelho verdadeiro, porque de repente está tendo até o evangelho no meio da crise, mas é um evangelho contaminado, é um evangelho complexo, é um evangelho que teve um monte de arestas agregadas a ele, que agora ele precisa passar por um lixamento, né? Literalmente, o Senhor usa Isaías para falar sobre isso. Eu vou pegar vocês e tirar as arestas. Ou seja, eu vou pegar e botar numa lixa, porque era aquilo que vinha na panela de metal. Tinha que lixar, polir. Então, quando o Senhor fala que eu vou polir vocês para restaurar o brilho. Né? Então, esse evangelho que a gente está tendo em nossos dias, ele é um evangelho obscuro, um evangelho fosco, em que ele não tem o brilho de Deus, ele tem o brilho de coisas, ele precisa de luminárias para brilhar, porque o Senhor não consegue brilhar. E aí a gente chega nessa última carta de Laodiceia, que o Senhor está dizendo, eu estou na porta e bato. E não é na porta do coração do mundo, como muitos traduzem, mas é na porta de uma igreja que ela está tão preenchida de coisas que o Senhor ficou do lado de fora e ele nem sequer percebido. Há um risco de, se deixar o Senhor entrar, ele atrapalhar a programação. Então, a programação, às vezes, ela é tão bem montada que ela não tem espaço para o Senhor agir. Não, mas é porque se o Senhor começar a agir, a gente já tinha planejado. O tempo pode ser alterado, a gente tem tudo cronometrado aqui, então vamos fazer o possível para que o Senhor não atrapalhe o culto. E o culto era dele, era para ele, com pessoas dele, então assim, foi esquecido disso. A gente está na condição de Marta ali, fazendo aquele preparo todo para Jesus, em que ela estava ciente na mente dela de que tudo que ela estava fazendo era para Jesus. Só que não era o que Jesus queria receber, então de repente não parou o trabalho. Só que estava sendo dado algo que Jesus não queria receber, ele queria outra coisa, mas não foi perguntado. Se a gente vai para a carta à igreja de Éfeso, Jesus ditando ali para João em Apocalipse 2, ele diz, olha, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. E é interessante porque Jesus elogia o trabalho. A igreja de Éfeso era a igreja que trabalhava. Vocês colocam os falsos pregadores à prova, vocês os desmascaram. Havia o discipulado de Éfeso, era impecável. Era uma igreja que ela não era movida por nenhuma movimentação estranha. Agora, depois de elogiar todo o trabalho da igreja, o Senhor disse, tem um porém contra ti que deixasse seu primeiro amor. Aí ele diz, vai, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ele começa a carta dizendo, eu vejo tuas obras e o teu trabalho. Ele elogia o trabalho, mas ele diz, se vocês não voltarem às obras, eu vou remover o seu castiçal. Então, às vezes, o trabalho está bem feito, mas a obra está parada. Porque o que é o trabalho? É aquilo que eu faço, é aquilo que eu agrego, é aquilo que eu me imponho. Mas a obra é aquilo que, de fato, Jesus me ordenou. E, de fato, agora a gente volta para o contexto geral. Tem muitos cristãos que eles estão cansadíssimos de tanto trabalhar para Deus, fazendo algo que Jesus não quer receber. De repente você fala assim, pastor, eu trabalho, minha vida é doada para Deus, mas o que você está fazendo não é o que Jesus te chamou para fazer, não é o que te pediu para fazer, e não é o que Ele quer receber de você. Então, antes de eu me jogar em um trabalho cansativo, eu preciso me perguntar, o que de fato Jesus espera que eu faça? O que de fato Jesus quer que eu faça? Qual é a expectativa dele para mim? O que Ele me criou para fazer? Porque, de repente, eu estou fazendo algo que é o meu trabalho. E é fácil de identificar porque o nosso próprio trabalho, mesmo quando é para Deus, ele cansa, ele fadiga. E aí você tem pastores cansados, pastores suicidanos, pastores depressivos, pastor dizendo, não, a obra é pesada. Por quê? Porque ele muitas vezes está em algo que o Senhor não chamou ele para fazer.
É verdade, boa palavra. É exatamente. Para a gente finalizar aqui, meu pastor, a importância das mídias sociais nesse momento de pandemia, né? Eu acredito que assim nós melhoramos muito enquanto pastores. Eu acredito que você também aprendeu muita coisa aí, que eu também. Sim, A gente aprende teologia, Bíblia, a gente aprende tudo isso, mas a gente não aprende essas coisas que são tão importantes para o mundo pós-moderno e que a gente tem que aprender para estar comunicando. Porque assim, eu já passei por várias transições aí desses quase 20 anos de crente, do evangelismo de porta em porta, depois teve a transição da época dos 12, né, que é aqueles grupos, depois já foi o DNA, e todos eles são ferramentas que Deus utiliza, né? Mas você vê que nesse tempo aqui agora, nenhum deles está funcionando como sua origem principal, né? Então você vê Deus mostrando que o homem monta a estratégia e que foram úteis e pode vir a ser novamente, que a gente utiliza algumas delas na igreja também, sem problema algum, mas Deus está mostrando que Ele está querendo que o pastor, que o líder, que nós nos inovemos, sejamos, estejamos alinhados com a contemporaneidade nesse aspecto da tecnologia, porque é algo que vai ser uma tendência do futuro, eu acredito, porque assim, nós conseguimos alcançar muito mais pessoas do que muitas vezes a nossa própria denominação, sim, pelas mídias sociais, né? Então, a gente está ali num culto, prega ali para, vamos supor, 300, 200 pessoas, mas você com as redes sociais, filmando, transmitindo, você transmite para 800, 1000 pessoas e depois até outras revisitam novamente. Então, é uma maneira que Deus está utilizando para o evangelho ser propagado. E nesse tempo agora, eu acredito que 90%, 80% das igrejas estão fazendo isso, utilizando e melhorando seu sistema de transmissão para que atinja. Porque até pouco tempo atrás, muita gente demonizava. Ah, para que isso? Demonizava. Tem gente que critica tudo, né? Eu sou daquele tipo assim, tudo Deus pode usar para a glória do seu nome, a depender da motivação do seu coração e se aquele método é um método bíblico e que vá ganhar almas. Mas tem gente que critica tudo, né? Então, até mesmo esses que criticavam teve que fazer uma revisão na sua mente e adotar algum tipo de ferramenta para alcançar alguém, né? Eu acho que o que você acha dessa questão da tecnologia aí nesse tempo de hoje? sim. É tempo e modo, né? A gente entra no tempo e é obrigado a entrar no É, modo. Não dá para é, estar no inverno com roupa de verão, no verão com roupa de inverno. A gente é obrigado a aderir ao modo do tempo. O exatamente, tempo ele traz seu próprio modo. E é interessante porque, assim, até nisso, né, essa mentalidade da demonização, vamos colocar assim, não, isso aí é do diabo. E, na verdade, É, às vezes a gente reclama assim, a TV hoje está aí, os jornais, a novela, tudo só falando coisa que não presta. Mas quem entregou a TV para o diabo foi a igreja. Porque quando a TV foi lançada, ao invés da gente tomar posse daquilo e dizer, não, isso é um meio de evangelização, a igreja decretou durante uns 30 anos, ela é do diabo, é o caixote do diabo, né? Era a janela do diabo. Muitos adjetivos foram dados à TV e a igreja entregou ela para o diabo. Hoje a programação é terrível, é maligna, mas quem entregou na mão do diabo foi a igreja. Vê as mídias sociais e a igreja, ela sem se dar conta do poder da sua palavra, ela mais uma vez começou a jogar tudo na mão do diabo. Só que dessa vez o Senhor interviu e disse, não, peraí, deixa eu resgatar aqui alguma coisa, porque senão os crentes entregam tudo para o capeta. Né? E a gente, de repente, se vê nesse ambiente. Né? A gente aqui na igreja transmitia desde setembro de 2015, que a gente começou a fazer algumas transmissões esporádicas, depois em 2018, 2017, 2018 a gente engatou transmitindo. Já víamos fazendo esse trabalho, mas muitas igrejas não faziam. E agora a gente se vê nesse ambiente que o Senhor nos levou exatamente para onde a população estava indo, e especialmente para onde a juventude estava indo, porque a igreja ela não estava indo lá resgatar essa juventude onde ela estava travada, que era na tela do celular. Daí o Senhor nos fez ir até eles, finalmente, né, acordarmos para isso, mesmo que por uma necessidade.
e irmos até onde essa juventude estava, esse povo estava. A nossa geração está presa, uma geração zumbi, ela está ali de cabeça baixa 24 horas. Então, o Senhor nos deu a oportunidade de ir lá, aonde eles estão, e falar de Jesus, levar Jesus, e mais uma vez o Evangelho mostra a sua importância. Porque em um tempo que alguém abria, e qualquer site que a gente abre agora, você abre o Google e já está lá em cima oferecendo informações do coronavírus. Informações de pânico, disso, daquilo, outro. Então, assim, até nisso a igreja exerce seu papel. Porque agora tem a oportunidade de também nessa internet a gente oferecer paz, a gente oferecer esperança, a gente oferecer Jesus. Porque é a única solução que a gente vai ter. Então, a igreja agora ela se vê teve essa oportunidade de ver sua necessidade, de partir para as mídias, e bom será que todas as igrejas se equipem, que comprem aparelhagem, que invistam sim nesse ambiente virtual também, porque a gente pode ter pandemias muito mais terríveis do que essa, a gente pode ter... Eu não espero tempos melhores daqui para frente, eu acho que a tendência, até para o cumprimento da própria Bíblia, da escatologia, a gente vai ter uma aceleração aí de pragas, de pestes, e para se cumprir a própria palavra. Então a igreja ela precisa se equipar para esse tempo, porque o coronavírus ele pegou muita igreja aí totalmente despreparada, pastores que eles não sabiam o que fazer, que às vezes nem sequer conhecia páginas como Facebook, como Instagram, YouTube e outras coisas. Exato. Eu acredito que a importância do evangelho para esse mundo em crise passa pelo método, né, como a gente falou. O conteúdo é Jesus, Cristo é o conteúdo. O método é a simplicidade, como eu coloquei, e o temor que Paulo apresenta no evangelho. Mas esse método também passa pela tecnologia hoje, que consegue chegar a muitas pessoas. E com isso elas conseguem fazer uma coisa interessante, que é analisar os que estão há muitos anos nas grandes mídias com aqueles que aparecem sem nome, sem nenhum tipo vamos dizer assim, de status, mas que vem com mais coerência nas escrituras do que aquele que era criticado por ser rotulado como ladrão, como mercenário, porque a apresentação do evangelho pelo aquele grande mídia rotulava todos os outros pastores, né? Então, acho que hoje, pela tecnologia, muita gente começou a ter consciência de que nem todo mundo é igual àqueles. Porque começou a perceber, não, esse aqui é diferente, essa live é diferente, esse pessoal prega diferente, o ensino é diferente. E aí começou a ter uma desconstrução da ideia errada, errônea, que se foi durante muitas décadas aqui no Brasil, porque praticamente nós, pastores, éramos rotulados pelos que na grande mídia aparecia. Então, quando você, até hoje, né, infelizmente, a gente aparece em algum lugar, pastor, ele associa aquele da grande mídia, que tem aquele discurso, que é um discurso mais materialista do que espiritual. Mas hoje, com essas redes sociais, a gente consegue passar o evangelho de Cristo, que é o evangelho que a gente sabe que é a solução para o homem, de maneira mais coerente, de maneira mais clara, e aí todos podem fazer essa análise, né? Quem é que está sendo mais bíblico? Quem é que está sendo mais coerente? Quem é que está sendo mais coerente? Aquele ou esse? Então, acho que isso ajudou também, trouxe esse alento para nós, né? Porque isso é importante para a gente. Mas, pastorzão, fala aí o que é que você tem para dizer nos minutos finais, para a gente estar encerrando essa live. Primeiramente, dizer para você que foi uma bênção estar contigo, tá? E aí depois eu vou marcar contigo para você ir lá, ao vivo e a cores, ministrar a palavra de Deus em breve, aí, em nome de Jesus, para a gente estreitar essa amizade. Pastor não pode andar só, tem que estar andando junto. Né? E eu creio que tem pessoas que Deus coloca no nosso coração para a gente fazer amizade e manter o contato e ter o relacionamento, porque a gente sabe que é alguém que anda na presença do Senhor e a gente quer andar com gente que anda com Deus, né? Mas diga aí, querido. Eu que agradeço, uma honra participar desse momento aqui, e eu sei da responsabilidade que o senhor tem aí com a palavra, esse compromisso que o senhor tem com a palavra, de alimentar o seu povo sempre com alimento sólido, sempre com alimento realmente bíblico. E quando eu sou convidado para ministrar em algum lugar que eu sei que
não leva qualquer um, mas que tem um compromisso de fato com a palavra, eu me sinto extremamente honrado, com a responsabilidade dobrada, né? Porque uma coisa é a gente ir em um lugar que a gente sabe, não, ali todos vão. Mas quando a gente entra num ambiente que a gente sabe que é seletivo, que prioriza a palavra, que realmente busca para aquele lugar apenas pessoas que realmente querem compromisso com a palavra, é uma honra dobrada, é um prazer dobrado, porque eu olho e digo, não, graças a Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de mais uma vez entrar nesse ambiente. Quero deixar só um texto para o pessoal que está assistindo e que vão assistir. Né? Daqui a pouquinho eu quero colocar essa live também na minha página no YouTube, creio que vai estar aí na página da Batista Logos, aqui na página Reina Glória Conquista também. Bom, vai ficar aí na internet para os irmãos assistirem o quanto quiserem. É bom, Efésios 6, versículo 10, Paulo ele vai escrever o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu amo esse texto e eu quero deixar ele para fechar aqui a minha participação, porque Paulo ele faz essas duas distinções. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O fortalecimento em Cristo, ele precisa vir antes do fortalecimento no poder de Cristo. Porque nem sempre esse poder vai se manifestar. Vai ter momentos que o Senhor, de fato, vai querer te ensinar algumas coisas e, para isso, Ele vai ter que não manifestar o poder dEle naquele momento, não te curar naquele momento, não abrir aquela porta ou realizar aquele sonho que você deseja para um aprendizado seu. E se você estiver fortalecido unicamente na manifestação do poder e não no Senhor, nesses momentos você vai se esfriar. Se você está fortalecido no poder de Deus e não no Senhor, num tempo como este de pandemia, você se esfria. Mas se você estiver fortalecido em Deus, no Senhor primeiramente, manifestando ou não o poder, você vai permanecer firme. Então fica firme em Jesus e logo, logo a gente se encontra de novo para se abraçar e cultuar junto. Pastor, eu fico na dívida de aí, o senhor já veio aqui na conferência, foi tremendo, até hoje eu estou ruminando aquela mensagem, né, falando aqui do pós-modernismo, da necessidade de transformação de visão de coração nesse tempo. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de tê-lo aqui outras vezes também. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com você. Amém, meu pastor. Que bênção estar contigo. Eu creio que em breve aí, assim que as coisas se ajustarem, a gente vai sim convidar para você estar lá ministrando uma palavra para nós, que é sempre bom. Eu sei também do teu compromisso com as Escrituras, com a palavra, e eu amo as Escrituras, amo a palavra, e eu gosto muito de quem gosta também da palavra, né? Então, é uma maravilha estar assim, tá? Então, Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo, uma satisfação, e estamos juntos. Precisando de mim, estou aí à disposição, tá? Para a gente estar junto aí, fazendo a vontade, a obra do Senhor Jesus, tá bom? Bem, meu querido, um forte abraço para você. E também quero dizer para todos os irmãos que estão nos acompanhando, compartilhe essa live e que você seja edificado, abençoado, e você possa aproveitá-la para alguma coisa que você esteja aí em momento difícil, momento de aflição, e saiba que o Evangelho é a resposta, né? É a resposta para todas as nossas dificuldades, seja ela emocional, espiritual, econômica. A proposta do Evangelho é mudança pessoal, mudança familiar, mudança social, e uma nação pode ser transformada, como foi o caso daquele Filipe que foi lá na Samaria, e ele pregou na cidade e a cidade mudou por conta de um homem que pregou o Evangelho. Então eu creio que o Evangelho ele pode transformar a nossa vida, a economia de um país, a política de um país, as ideologias de um país, a educação de um país. Ele pode mudar tudo, se o Evangelho de Cristo for pregado. O de Cristo que Paulo aqui apresenta, Cristo crucificado, né, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, creio nesse Evangelho, que eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Meu pastor, Deus abençoe, tudo de bom, viu? Bem, meu querido, Abração, obrigado muito a bom todos estar que ficaram com a contigo. gente até agora. Deus abençoe.